Olá pessoal, no Amigo Office de hoje, aqui no TV Correio da Manhã e também no nosso canal no YouTube, a conversa vai ser com o Dr. Marcelo Bossoá. Ele é médico alergista, com mais de 2 décadas de atividade, e a conversa dele é dermatite atópica, algo crescente que incomoda muita gente. Já peço que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui também no canal do Correio da Manhã e vamos bombar esse vídeo. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast, Edmilson Migovski, também da TV Correio da Manhã. Aqui comigo o Dr. Marcelo Bossoá. Ele é médico alergista, coordenador do programa do Projeto Brasil Sem Alergia, que atua em vários pontos do Rio de Janeiro e em outras cidades também. Tem a ambição de levar isso para outros estados, outras cidades. Se Deus quiser, Deus vai abençoar, vai fazer com que isso ocorra. E nesse bloco a gente destinou para dermatite atópica. Exato. Que acomete aí cerca de... Muita gente. Não tem aqui em cabeça quanta gente é acometida. Muita gente. A alergia, no geral, chega a 35% a 50%. Exatamente. Da dermatite é um dos problemas principais de alergia da pele? Sim, Marcelo? sim. A maioria dos pacientes que nos procura é justamente com dermatite atópica e outro problema é urticária também, que nós vamos falar um pouco. Marcelo, como é que identifica ou pensa em dermatite atópica? Então, aquele paciente que tem um prurido muito intenso, uma coceira muito intensa pelo corpo. Muitas das vezes a dermatite atópica ela se dá nas regiões de dobras, ou seja, atrás da perna, aqui nessa região aqui da fossa, exato, cotovelo, as regiões de dobras principalmente. Por quê? Porque há a eliminação do alérgeno ali, então as regiões que mais suam acabam sendo as mais acometidas, mas podem acometer também a pele inteira, causando aquela irritação intensa, aquele vermelhidão, aquele eritema eu já muito vi criança forte. Assim, a tristeza, a criança às vezes sofre muito. Exatamente. Aí toma corticoide. E tem que bem, na verdade, é a última coisa que a gente deve fazer, né? O corticoide oral, principalmente. O tópico ainda dá para fazer, mas o oral, porque pode dar o efeito rebote. Né? Pois é, mas mesmo o tópico, dependendo da superfície que você aplica, acaba tendo efeito sistêmico em criança, também. Exatamente, principalmente da área corporal da criança. Doutor Marcelo, você trouxe aí a foto, né? Então descreve para a gente essa foto, por favor. Então, essa foto, ela justamente mostra essa paciente, esses pacientes com quadros, né, de lesões que coçam muito, muitas das vezes sai secreção por aquela lesão. Essa vermelhidão que a gente está vendo na foto é porque a pessoa coça muito. Coça bastante, mas não necessariamente precisa coçar. Né? Porque a lesão ela pode aparecer por si só, mas o ato de coçar piora a lesão, porque a gente acaba colonizando com uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. E você acaba produzindo uma entidade chamada superantígeno. E essa entidade amplifica a reação inflamatória da lesão. Pronto. Então, aquele paciente que começa com aquelas lesões, principalmente nas regiões de dobras, que suam muito, porque a região que sua acaba havendo a eliminação do antígeno naquela região, professor Edmilson. Como é que você trabalha preventivamente? Então, a prevenção da dermatite atópica, a dermatite atópica é uma doença multifatorial. A gente ia pagar a conta. É uma doença multifatorial, é uma doença de difícil tratamento, mas o que a gente precisa olhar com muita atenção é a questão da pele, da integridade da pele do paciente. Porque o paciente com dermatite atópica, ele nasce com uma deficiência nas proteínas de junção, que são as claudinas, as filagrinas, que são proteínas que juntam as células da pele. Então, trocando em miúdos, tentando falar de uma forma mais fácil para os nossos telespectadores aqui, é como se o paciente com dermatite atópica tivesse vários buracos. Imagina aquela piscina com infiltração. Exatamente, aquela piscina com infiltração, aquele muro que não está bem impermeabilizado, exatamente. Permitindo. Exatamente. Então, é um paciente que tem uma pele cheia de buracos, e nesses buracos é que começa o processo irritativo. Buracos microscópicos. Microscópicos. Muitas das vezes a pele do paciente é tão lesionada que a gente até consegue ver macroscopicamente. Sim. Então, o grande paciente do paciente com alergia é a deficiência do epitélio. Você vê que um paciente que sofre de asma tem deficiência do epitélio brônquio. E a pele, o epitélio, é o maior órgão de defesa do organismo. É o maior órgão de defesa. E a colonização desse epitélio, porque sensibiliza com alérgeno. Paciente com dermatite atópica desenvolve, inclusive, alergias alimentares, só de manipular o alimento. Caramba! Então, por exemplo, você começa a manipular o alimento, você está com a ferida, aquela manipulação do alimento faz com que o antígeno alimentar entre no corpo do paciente e induz uma reação alérgica ao alimento. E essa ferida que você fala não é aquela ferida
Ferida, às vezes, também discreta. Discretas, muitas vezes. Porque se você vai com a ferida, você não vai nem manipular alimento. alimento. Exatamente. Então, como eu havia falado, a primeira medida que nós devemos fazer com o paciente com dermatite atópica é hidratação. E hidratação com produtos anti-alérgicos. Nem os hipoalergênicos são, bem na verdade, assim, muito confiáveis. Na pele. Na pele. Tem que ser um produto anti-alérgico, testado dermatologicamente, porque se você usar um hidratante que tenha componentes químicos na sua composição, você acaba se sensibilizando àquele hidratante também. Por exemplo, um óleo de amêndoas. Você se sensibiliza a amêndoas, e sensibiliza toda aquela família que faz parte das amêndoas, entendeu? E substâncias químicas também que tem nos compostos químicos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A hidratação, porque falam muito em hidratação. Hidrata. Ótimo, mas tem que ser hidratado com hidratantes antialérgicos testados dermatologicamente e com autorização da vigilância sanitária. Não pode fazer qualquer coisa. E isso entra provavelmente como um cosmético, né? Ele tributa como cosmético e a tributação lá em cima e, mais uma vez, a população... Mas por que hidratação? Porque a hidratação, ela fecha os buracos. E no que fecha os buracos faz com que você não tenha mais a exposição àqueles alérgenos exteriores. Então, uma criança com dermatite atópica, um adulto com dermatite atópica, hidratar com hidratante antialérgico. E que seja certificado. Certo. Porque tem muita coisa aí que é dito antialérgico, mas não é antialérgico, e tem várias outras substâncias químicas. São muito caros, né? São bem, às vezes, 3 vezes o valor de um produto, mas infelizmente, o paciente com dermatite atópica tem que ter uma atenção especial governamental, porque é um paciente crônico, é um paciente que muitas das vezes demora décadas para melhorar, a gente não sabe exatamente, mas boa parte deles melhora na 3ª ou 4ª década de vida. A gente não sabe exatamente por que esse mecanismo. Você cansou de maltratar essa pessoa. E fora o paciente com dermatite atópica complicada, aquele paciente que tem dermatite atópica moderada, grave. Esses pacientes sofrem mais ainda, porque você tem as complicações, né? Ou seja, porque a gente sabe que um paciente com dermatite atópica tem que evitar produtos químicos, então ele não pode lavar a roupa dele com amaciante de roupa, nem sabão em pó comum, tem que ser um sabão de coco. O paciente com dermatite atópica tem que fazer o controle de ambiente, né? Muito bem feito, porque a gente sabe que esse buraco que é feito na pele também recebe o ácaro, recebe a poeira, recebe o pelo do animal, recebe o mofo, recebe todos aqueles tipos de alérgenos, aeroalérgenos, alérgenos ambientais. Então tem que forrar o colchão travesseiro, tem que retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia. Casa clean. Clean, exatamente. É um paciente que tem que fazer a erradicação da bactéria Staphylococcus aureus, porque o Staphylococcus aureus induz a produção do superantígeno, esse superantígeno amplifica a reação inflamatória. Meu Deus. Exatamente. É um ciclo vicioso mesmo. É um ciclo vicioso. E aí você tem que tentar reverter isso. E tem que identificar os alérgenos ambientais. E aí e alimentares os testes também. alérgicos que você faz. Isso, mas o que acontece? Muito paciente com dermatite atópica vem com várias positividades. Ou seja, você pede o teste e vem positivo a tudo. Aí você vai identificar o que é sensibilização e o que é realmente alergia. Porque nem tudo que é sensibilização é processo alérgico. Claro. Então, por exemplo, às vezes você tem uma panaceia, uma falácia contra o leite, né? Então, o paciente chega num consultório pediátrico, o pediatra vai lá, pede quero saber se meu filho é alérgico a leite. Mas ele toma o leite, ele passa mal? Não passa. Ele desenvolve alguma coisa, mas vem o IgE positivo para o leite. Entendeu? Então, a mãe acaba retirando, o responsável acaba retirando aquele leite da alimentação, e isso acaba induzindo uma piora do quadro clínico, porque aquele paciente que era sensível, quando eu retiro o leite da alimentação, ele não desenvolve mais a tolerância ao leite, porque ele retirou o consumo crônico do leite prévio, então acaba induzindo Ou seja, isso faz quase como uma imunoterapia com leite. Exatamente. Então por isso que você precisa identificar os alérgenos, e na identificação dos alérgenos saber realmente qual é o alérgeno que está causando a doença e qual é aquele que é só a sensibilização. Ou seja, aquela velha história, a clínica é soberana. Exatamente, a clínica é soberana. Nesse caso, a questão da epigenética, que a gente já falou aqui em outro momento, mas eu queria que você repetisse também, entra, né? Sim, a epigenética é algo muito importante. Até vou contar um pouquinho de fatos históricos. Por exemplo, nós vivemos alguns genocídios, né? Um deles foi o genocídio judeu. Sim. Muitos judeus morreram na Segunda Guerra Mundial por causa daquele cara que não vou dizer o nome, não, senão a live cai. Entendeu? Que também não merece a gente falar sobre ele. Ele não merece. Mas assim, a epigenética começou muitas das vezes com estudos ligados à psiquiatria. Então,
foram feitos estudos com judeus que sofreram no Holocausto e judeus que muitas das vezes eram da mesma linhagem familiar, mas que moravam nos Estados Unidos. E viram que os descendentes de judeus que sofreram o Holocausto, os descendentes, não é aqueles judeus que sofreram o Holocausto, mas os descendentes, filhos, netos, bisnetos, tinham muito mais problemas psiquiátricos, psicológicos, cognitivos do que aqueles judeus que não sofreram, por assim dizer, o Holocausto. E isso não tem, muitas das vezes, relação com a influência negativa que os pais transmitiram por causa daquele sofrimento, né? Então mostrou-se que realmente existe, por aqueles pais terem produzido uma quantidade muito grande do hormônio cortisol, então esse hormônio cortisol acabou induzindo um processo psiquiátrico genes, claro, devido à expressão de determinados genes. Então os estudos começaram assim, na epigenética. E na alergia é a mesma coisa. Na alergia, a epigenética ela tem influenciado a modulação dos nossos genes, induzindo você a ter mais alergia ou menos alergia. Um exemplo clássico é a questão do tabagismo. Quem fuma tem muito mais chance de ter asma de origem alérgica de quem não fuma. Entende? Porque você ativa a expressão genética dos genes relacionados à asma. Então, os filhos, netos e bisnetos podem ter uma chance maior de ter asma de quem não tem, quem não fuma. Você, então, eu vou perguntar para você uma coisa, assim, com esse discurso que você tem, quando a OMS falou definiu saúde como bem-estar físico, social e mental, depois ampliou para físico, social, mental e espiritual, talvez ele tenha que falar físico, social, mental, espiritual e ambiental. E ambiental, exatamente. Perfeito. Não tem como ficar livre disso aí, não. Até porque é esse ambiente que vem promovendo uma série de enfermidades. E aí entende esse ambiente como sendo... E a herança maldita. A herança maldita, porque não é só para você, mas é para os seus descendentes também. E esse ambiente entra não só essas coisas artificiais, esses poluentes, a água com tolueno, como a gente teve aqui recentemente no Rio de Janeiro e Niterói, a questão de alguns produtos que foram utilizados em grande escala em saúde pública, você sabe do que eu estou me falando, quer dizer, então a gente está promovendo agora, ou defendendo Migovski Bossoá, que a saúde é bem-estar físico, social, mental, espiritual e ambiental. E você falou a questão de produto químico, né? Sim. Essa quantidade de aditivos alimentares que a gente come, isso é um negócio horroroso. Eu vou dar um exemplo muito ligado à nossa área. Cheio de... esse biscoito é rico em vitamina C, vitamina D, mas tem um monte de outras coisas que vão... Que inativam completamente. Eu não quero essa vitamina D nesse biscoito vitaminado, eu não quero essa vitamina B, não quero. E tem que ver se a vitamina C, inclusive, é sintética ou não é, né? Porque às vezes é uma vitamina C sintética que não tem função. Porque vem tanta coisa ruim ali que não vale a pena, mesmo que seja top da balada de vitamina C, não vale a pena. Mas, por exemplo, olha, um corante que todo mundo come, que é o corante amarelo tartrazina. Isso é cheio de... o corante amarelo tartrazina induz a reação alérgica medicamentosa. Não sei se você sabia disso. Sabia. Sim, porque eu tinha... Uma vez eu participei de lançamento de um produto que ele dizia, nós não temos o amarelo tartrazina, ele é amarelo por outro motivo. Exatamente. E tinha essa defesa já com essa antipatia, né? Porque ele, quando passa pelo fígado, ele é transformado em mais de 15 metabólitos. Um desses metabólitos é um derivado pirazolônico, que é a dipirona. Olha só. Então, o paciente que consome muito amarelo tartrazina, ele tem uma chance maior de sensibilizar a dipirona e desenvolver alergia à dipirona. Quais são, hoje você tem ideia de alimentos, de medicamentos que tem essa amarelo tartrazina? Você tem algum exemplo? Não é nem a questão do medicamento, são os alimentos mesmo. Né? Tudo que vier com amarelo tartrazina ou qualquer outro tipo de corante. A conchinilha que dá a coloração, a conchinilha é um inseto, entendeu? E a conchinilha tem induzido também reações alérgicas, as mais diversas, inclusive a crustáceos. Então, porque existe um componente chamado tropomiosina, que é um componente comum no ácaro, que é comum nos crustáceos, e pode haver uma reação cruzada entre os alérgenos. Né? A tropomiosina, por exemplo. Outro estudo também, sim, hoje a gente está falando muito da questão judaica, né? Mas acabou que coincidiu isso. Um estudo também que foram feitos com judeus, interessante, né? Judeus ultra-ortodoxos que não fazem consumo, em hipótese nenhuma, de crustáceos. Mas que, de certa forma, só ao cheirarem crustáceos desenvolveram reação alérgica. Como é que você explica isso? Entendeu? Aí é alguma coisa cruzada. Tropomiosina. Então, quer dizer, ao ácaro, inclusive. O próprio ácaro induz a reação ao crustáceo. Então, quer dizer, a dermatite atópica, infelizmente, é algo crescente. A gente já falou um pouquinho da questão da prevenção. E as considerações finais nesse bloco.
acerca de dermatite atópica. Dermatite atópica, vamos lá, pessoal. Dermatite atópica é uma doença multifatorial, tem um componente hereditário fortíssimo. Aí envolve a questão da epigenética. O que nós devemos fazer? Primeira coisa, hidratação com hidratantes antialérgicos. Segunda coisa, evitar a exposição dos alérgenos. Se você está sensibilizado, você tem que evitar a exposição dos alérgenos. Terceira situação, erradicar o Staphylococcus aureus. É muito importante a erradicação do Staphylococcus aureus. Como é que a gente erradica? Erradicar ou manter a bola abaixo? Porque é difícil. É difícil erradicar, mas pelo menos erradicar... Baixar a população. Baixar a população. Você usou o termo correto. Você usou muito termo correto, desculpe aí por esse excesso. Né? Não, mas é certo. Mas é baixar a população, exatamente. E principalmente a questão relacionada ao uso de antibióticos. É importante utilizar antibiótico com a indicação do seu médico, né? E pouca gente fala de baixar a população e até de erradicar mesmo. Sim. Quando eu falei em questão de erradicar, eu pensei nisso. Das fossas nasais do umbigo, porque são regiões de colonização. É muito comum. Exatamente. Então, às vezes, você faz o antibiótico, você erradica de boa parte, você retira boa parte do seu corpo, Staphylococcus aureus, mas ele permanece nas fossas nasais do umbigo. Aí você precisa fazer uma medicação tópica. Isso. Entendeu? A mupirocina, muitas das vezes, é utilizada topicamente para tirar aquele Staphylococcus aureus das fossas nasais do umbigo. Outra situação também, que aí a gente vai de encontro à medicina integrativa, é a questão do uso do lactobacillus. A gente sabe que o intestino é o segundo cérebro que nós temos. Né? É o lugar que mais tem neurônios depois do sistema nervoso central, é o nosso intestino. Então, se nós mantivermos a população de probióticos adequada no nosso intestino, a gente vai também modular processos inflamatórios em outras regiões do corpo, como inclusive na pele. Olha só. Então, um paciente que tem dermatite atópica já é um paciente depauperado de tanto antibiótico, corticosteroides, anti-inflamatórios, anti-alérgicos, o que for, acaba afetando a flora intestinal do paciente com dermatite atópica. Com certeza. E a gente sabe que o paciente com dermatite atópica tem um problema também de inflamação dos nervos. Então, você tem a dermatite atópica aguda e a crônica. E a dermatite atópica aguda está mais envolvida com o processo alérgico e a crônica mais envolvida com estimulação inflamatória dos nervos. Então, os tratamentos são completamente diferentes, tanto na aguda quanto para a crônica. A aguda a gente faz uma coisa e a crônica a gente faz outra. É importante ter um suporte do especialista, porque você Exatamente. E a alergia evoluiu muito nos últimos anos. Exatamente. Você fala coisas que você não aprendeu isso na faculdade. Não. Você aprendeu isso depois, nos seus cursos, na sua experiência, nos artigos que você leu. Você é quase um autodidata hoje em alergia, quando compara você hoje com você de 15 anos atrás. Exatamente. Gente, por isso que é importante ter acesso a pessoas que estão estudando, preocupadas com você. A gente está acabando esse bloco. Eu espero que você esteja gostando, que você dê aqui o teu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, acompanhe o Marcelo Bossoá também nas redes sociais dele. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.